Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu também estou bem. Eu sou a professora Denise e daremos continuidade à nossa aula de matemática, tá? É a nossa quinta aula do mês de agosto e eu gostaria que vocês pegassem o livro da página 118 a 120, tá? Como eu falei na aula anterior, a gente vai dar continuidade ao assunto e falaremos hoje sobre quadriláteros e circunferência. A gente viu, né, retas, os tipos de retas, polígonos, vocês lembram? Então, veremos hoje, primeiramente, os quadriláteros, tá? O que é quadriláteros? O próprio nome já diz quadri, né? Láteros, ou seja, quatro lados, tá bom? Um quadrilátero é nada mais do que um polígono com 4 lados. Aí, a tia colocou aí para vocês uns exemplos, né? De alguns polígonos que possuem 4 lados, tá bom? Tem no livro de vocês acompanhando, tem o que é mesmo um quadrilátero. Essa atividade eu coloquei aqui para a gente debatê-la, tá bom? Essas questões. E no final do slide vai ter uma atividade onde vocês vão copiar e fazer no caderno, tá? Ó, o que é mesmo um quadrilátero? Quadrilátero é todo polígono de 4 lados, como eu já falei. Olha aí o exemplo. Porém, os quadriláteros, ele tem alguns tipos de polígonos, alguns tipos de quadriláteros. Tem o trapézio e tem o paralelogramo. Vocês já ouviram falar nesse tipo de polígonos? Pois vamos ver, ó. O trapézio é um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Vocês lembram que a gente viu o que eram as linhas paralelas? E o paralelogramo, ele se divide. Na realidade, o trapézio também tem outros tipos tem os tipos de trapézio, que veremos futuramente em outra unidade, tá? Ou em outro ano, viu? Nesse momento, nós veremos alguns tipos de paralelogramos, que o paralelogramo nada mais é do que o quê? Um quadrilátero, viu? Um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Vamos observar aqui, ó. Em cada quadrilátero, marque os pares de lados paralelos com a mesma cor. Depois escreva se ele é um trapézio ou um paralelogramo. Veja bem, paralelogramo, vamos observar aqui na letra A. Vocês podem ver que eles têm 2 linhas retas, né? E 2 linhazinhas assim na diagonal, tá bom? Então, aqui, vocês veem que é um paralelogramo. Se a gente fosse pintar, né? No caso aqui, a gente enumerou com A ou B. Se a gente fosse pintar, seria de cores diferentes, né? E é um paralelogramo. Na letra B, esse polígono, apesar dele ter 4 lados, mas as linhas deles não são iguais, né? Então, nem é trapézio, nem é paralelogramo. Na letra C, é um trapézio, ó, onde tem as linhas na diagonal, porém, não são todas do mesmo tamanho. Na letra D, desculpe, é um paralelogramo. E na letra E, um trapézio. E na letra F, um paralelogramo, tá? A gente vai ver a classificação dos paralelogramos. O que é essa classificação? Porque existe 3 tipos de paralelogramos: retângulo, quadrado e losango. Então, quando você vê qualquer uma dessas figuras, ó, um retângulo é um paralelogramo, um quadrado é um paralelogramo e um losango também é um paralelogramo. E esses paralelogramos são o quê? São quadriláteros. Esses polígonos, né, são quadriláteros, tá?
Agora vamos ver a classificação dos paralelogramos, como a gente iniciou ali, né? Que são quadriláteros com 2 pares de lados paralelos. Veja bem, o retângulo, que tem 4 ângulos retos, 2 iguais na vertical e 2 na horizontal, né? O losango, que tem 4 lados com medidas de comprimento iguais. Podem observar até aqui nesse exemplo da letra A, ou aqui embaixo. E um quadrado, nós já vimos, né? Que tem 4 ângulos retos e os 4 ângulos, eles têm medidas de comprimentos iguais, tá bom? A diferença do quadrado para o losango é que no quadrado as linhas são retinhas iguais, certo? No losango eles têm comprimento iguais, mas o polígono ele é virado um pouco na diagonal, tá bom? Letra A. Quais desses polígonos são quadriláteros? Todos, porque se vocês observarem, todos os polígonos possuem 4 lados. Qual é o trapézio? Letra C. Quais são os paralelogramos? A, B, D e E. Quais são os retângulos? B e D. E quais são os losangos? A e B. E qual é o quadrado? É a figura da letra B. Coloque V quando a afirmação for verdadeira e F quando a afirmação for falsa. Todo trapézio é um quadrilátero? É, todo trapézio é um quadrilátero, porque não existe trapézio que tem apenas 3 lados. O trapézio ele tem 4 lados. Todo quadrilátero é um trapézio? Não, porque nós vimos que existe o quadrilátero, que existe o retângulo, que existe o losango, que existe o paralelogramo, não foi isso? Um quadrado é losango, mas não é retângulo? Falso também. Um quadrado, as linhas dele são iguais, certo? Um quadrado é retângulo, mas não é losango? Falso também. E um quadrado é retângulo e losango? Verdade. Veremos aqui esse outro assunto, que é a circunferência. A gente pensa que a circunferência é toda figura geométrica que é redonda. Para mim seria, né? Mas vamos ver a diferença dessa circunferência. Ó, vamos ver aqui a diferença, ó. Na primeira é uma esfera, né? Vamos ver essa atividade aqui, ó. A primeira é uma esfera. O que é a esfera? A esfera nada mais é do que esse círculo, nessa circunferência, só que ela possui todos os lados. Então, vamos dar um exemplo como se fosse uma bola de futebol. Uma bola de futebol, se você pegar ela e você virar, né, todinha, se você virar, você vai ver que ela possui todos os lados, então ela é uma esfera, tá? Já um círculo, apesar dele ser também redondo e tal, esse sólido geométrico, só que um círculo, vamos pegar como exemplo uma tampa de uma bacia, né? Se você pegar esse exemplo de uma tampa, você vai ver que a tampa é no formato de um círculo, mas ela não rola sozinha. Ela tem as suas faces, né? E já a circunferência é toda oca, ó. Ela é só ao redor, né? Como se fosse um anel. Pronto, como se fosse um anel. Veremos o quê? Que o anel é uma circunferência. Ele não é aberto no meio, né? Então, observe essas 3 figuras, que era o que a gente estava vendo. E vamos dizer, o que é a esfera? A esfera é um sólido geométrico. O círculo é uma região plana, né? Ele é plano. E a circunferência é o contorno. Faça um levantamento de objetos que dão a ideia de cada uma dessas figuras. Vamos ver aqui, eu coloquei alguns exemplos, ó. A esfera, uma bolinha de gude, uma bola de isopor, uma bola de futebol, como eu já falei, né? Um círculo, moeda e um CD, né? Sem o furo. Você vai ver que
se você pegar uma moeda, apesar dela, ela não é como uma bola que vai rolar diretamente, né? Apesar dela ter o formato de um círculo. E uma circunferência, um anel, um bambolê, tá? Então, nessa aula a gente viu o que era a circunferência e o que eram os quadriláteros, tá? Os quadriláteros que se dividia em trapézio e paralelogramo, tá? Aqui no final tem para vocês copiarem no caderno atividade da página 120 e 121 e 122 do livro de matemática. E aí no vídeo posterior tem todas as respostas e explicação dessa atividade, tá bom? Fiquem com Deus, tá?